Fala galera, e aí, como é que vocês estão, velho? Nesse vídeo eu vou te ensinar como aprender idiomas com séries, mas com foco em outros métodos. Às vezes você já viu os vídeos daqui do canal, que eu vou deixar a playlist aqui sobre como estudar idiomas, e você fala assim, velho, eu não gosto muito desses métodos, eu quero estudar com séries. Então eu vou te mostrar um outro método de estudar com séries. Antes disso, não esquece de dar o like e se inscrever aí para você continuar recebendo conteúdo interessante, beleza? Não esquece disso. Só que antes você precisa saber que você precisa ter regularidade, você precisa manter uma regularidade nas suas práticas, entendeu? Por quê? Porque independente do método escolhido, isso que vai te fazer evoluir no idioma. Além disso, você precisa ter organização, de preferência um horário na sua rotina diária para você fazer isso, para você consumir conteúdo em outro idioma, porque isso é o core, é a base, a primeira coisa que você tem que fazer, não é nem estudar gramática, cara, é consumir conteúdo no idioma que você quer, entendeu? Independente do idioma escolhido. Então, eu vou te mostrar alguns métodos diferentes que eu aprendi em leituras, com o objetivo de melhorar rapidamente a compreensão do seu idioma, beleza? Através da audição, com foco na audição e na leitura, principalmente, beleza? Então, vem comigo que eu vou te contar agora. E o que você pode fazer também? A combinação dessas estratégias com outras formas de aprendizado que eu já apresentei aqui no canal, vou deixar a playlist aqui em cima, pode maximizar ainda mais, cara. Pode, dar um up, assim, no seu aprendizado de idiomas, beleza? Então, não deixe de combinar essas técnicas, dá uma olhada em tudo e vamos pro vídeo. É o seguinte, todas as formas de aprender um novo idioma são válidas, mas a mais eficaz é a imersão, entendeu? E um jeito de fazer isso é consumindo séries e consumindo conteúdos no idioma. Mas antes eu preciso te citar alguns pontos importantes dessas técnicas que eu vou te passar hoje. Primeiro, dê preferências às séries ao invés de filmes. Por quê, Darley? Porque elas são ricas em diálogos e proporcionam um panorama extremamente favorável, entendeu? Um panorama de aprendizado muito mais fluido do idioma, se é que você consegue me entender assim, sabe? Além disso, os seriados são mais extensos, ao passo que um filme só tem no máximo 2 a 3 horas em média, filmes que são assim, nossa, muito grandes. Então, essa vantagem da série lhe permite acostumar com as palavras mais usadas, entendeu? As palavras mais utilizadas dentro daquele contexto em que os personagens vivem na série, entendeu? E te permite fixar a longo prazo essas palavras. Além disso, os seriados são mais extensos, né, velho? Você consegue pegar aí seriados que variam de 3 a 20 episódios por temporada. Então isso faz muita diferença, você tem uma continuidade. Enquanto que o filme é no máximo, como eu falei, 2 a 3 horas, entendeu? As séries têm um diálogo mais interessante, tem um melhor desenvolvimento do roteiro e exploram situações cotidianas e relações interpessoais das melhores maneiras, melhor do que o filme, entendeu? Então, por isso que eu indico muito mais você assistir séries. Mas você tem que saber de uma coisa, o segredo da obtenção da fluência é principalmente ligado ao tempo de exposição que você tem e principalmente à dedicação ao idioma, entendeu? Então você precisa saber disso. E assistir o seriado de forma tradicional, cara, em inglês, com legenda em português, que nem muita gente fala e diz que está estudando, a sua absorção do idioma é praticamente, absolutamente nula, entendeu? Então saia da sua zona de conforto. Você nunca vai evoluir ou crescer na vida se você ficar somente nessa zona de conforto, entende? Em qualquer área da sua vida você precisa se sentir desconfortável para você crescer, correr atrás do que você precisa para buscar novamente o conforto, momentos de conforto, mas sempre se mantendo desconfortável, entendeu? É isso que vai te fazer evoluir nas atividades necessárias. Então vamos para os métodos. O primeiro método é assistir 3 vezes, cara. Como assim, Darley? É uma forma muito utilizada pelas pessoas que consiste em 3 etapas. Entende? Com um aumento gradual de dificuldade. Tá, mas como é que eu faço isso, Darley? É o seguinte, a primeira coisa é você assistir o episódio com legenda em português. Depois você assiste com legenda em inglês e por último sem legenda. Mas você tem que ter uma puta paciência para você conseguir fazer isso, eu não sou desse tipo. Mas a primeira etapa, o foco sempre será voltado para entender perfeitamente tudo que está sendo falado
e contextualizado na série, que é quando você usa legenda em português, entendeu? O objetivo é sempre se preparar para as etapas posteriores, para a segunda e terceira etapa. Então essa primeira etapa é uma etapa crucial, que você tem que fazer do melhor jeito possível. Aí você vai para a segunda etapa, que é a que o aprendizado realmente começa, que você coloca a série em inglês com legenda em inglês, entendeu? Aqui a compreensão vai ser, facilitada, por quê? Porque você já assistiu com legenda em português, entende? Então isso já facilita, porque você já conhece o contexto, já conhece algumas palavras, já conhece algumas frases e usa da memória para isso. Então a absorção do idioma será mais natural, vai ser mais natural e simples. E simplesmente você não precisa se preocupar em absorver totalmente o conteúdo, beleza? Nessa segunda etapa. Na primeira etapa sim, mas na segunda não, aqui você tem que consumir conteúdo. E o objetivo é relacionar a sua leitura com a sua audição e a sua memória, sempre ligando essas três coisas, entendeu? Agora a terceira etapa, aqui o negócio fica pica, entendeu? Porque aqui você assiste o episódio com inglês sem legenda. E a ausência de legenda vai te fazer aprimorar e exigir mais da sua audição, entendeu? Você vai ficar mais atento às palavras, você vai ficar mais atento a como as coisas são ditas, aos sons, às pronúncias. E a ênfase aqui é principalmente o listening, beleza? Além disso, seus olhos vão ficar mais atentos às expressões faciais e gestos e imagens, até porque a gente não conversa só por meio da fala, muito da nossa comunicação é principalmente não verbal, e a gente tem que aprender a interpretar esse tipo de comunicação, beleza? Então, uma observação aqui, é recomendado você não pausar o episódio para buscar traduções, pelo menos nessa última etapa, porque você já fez isso na primeira. A ideia aqui é entender pelo contexto, usar a sua memória e o que você já entendeu antes para conseguir absorver o conteúdo, entendeu? E a ideia é realizar as três etapas em sequência. Você precisa fazer a 1, a 2 e depois a 3, ok? Então esse é o primeiro método. O segundo método é assistir com duas legendas, ou seja, você, ao mesmo tempo, você vai usar uma legenda em português e inglês no episódio, entendeu? O único empecilho é que esse método você precisa de um software que é um programa que suporte a utilização dessas duas legendas. E um exemplo desses programas é o BS Player, beleza? A questão aqui é você assistir a cena de forma isolada, tentando inicialmente entender em inglês. Aí, caso você não tenha absorvido a informação, o que você faz? Você volta na cena e presta atenção na legenda em português, ok? Ou você pode conseguir ler os dois ao mesmo tempo. É o que eu vou comentar mais pra frente. Mas qual que é o objetivo aqui, Darley? Aqui o objetivo é você conseguir rapidamente, de modo rápido, conseguir alternar a atenção entre o inglês e o português, entendeu? Para que assim você consiga entender perfeitamente cada cena que é exibida. Mas para que eu vou fazer isso? Você vai usar isso porque isso agiliza o processo de modo que você não precise ficar trocando as legendas, entendeu? Você consegue, tô lendo em inglês, não entendi o português, já tá embaixo. E, como eu te disse, pessoas que têm um forte hábito de leitura conseguem ler as duas legendas antes do episódio terminar, antes da cena terminar. Isso, para quem tem esse hábito, esse método é incrível, porque você lê a legenda em inglês com o que você está ouvindo em inglês e depois você já lê em português rápido, caso você não tenha entendido alguma coisa, entendeu? Um site que você pode usar para isso é o Flex.tv. Eu vou deixar na descrição o nome. É um grande facilitador, pois ele possui várias funcionalidades legais em relação a isso de usar duas legendas e etc, entendeu? Você dá uma olhada lá caso você queira e é isso, ok? Esse é o segundo método. O terceiro método é ler a legenda previamente, cara. Esse método é muito fácil, é um método que eu uso, mas eu não leio previamente, porque você consegue achar o arquivo de legenda, de subtitle em inglês ou em diversos outros idiomas e usar o bloco de notas do seu notebook para abrir isso. O que eu fazia? Eu baixava a legenda, abria no bloco de notas depois de já ter assistido o episódio para pegar só as palavras que eu não sei e aumentar meu vocabulário. Porque o objetivo aqui é ler a legenda antes do episódio, buscar o significado de cada palavra, das palavras desconhecidas, né? Fazer anotações e etc. E então depois assistir o episódio. Que nem eu falei, eu faço um pouco diferente, eu fazia depois
mas porque eu não me importava com essa questão de entender tudo ou não, mas faça antes, entendeu? E depois o que você faz? Você pode assistir o episódio em inglês, com legenda em inglês, somente com o áudio em inglês, entendeu? Tipo, você pode fazer ou inglês com legenda em inglês ou somente o áudio, que vai te aumentar, assim, absurdamente o aprendizado. E a possibilidade também é ler apenas a legenda em português, tipo, ao invés de ler ela em inglês, você lê apenas a legenda em português para entender o contexto e depois assistir o episódio apenas com legenda em inglês, tentar relacionar as palavras e entender o que está sendo feito ali, entendeu? E é mais ou menos isso. Então, Danley, como é que você faz? Olha, eu pego as legendas depois que eu já assisti o episódio, mas isso é só para aumentar o vocabulário. Pego as palavras que eu não sei, porque eu não me sinto incomodado em não saber tudo, e jogo as palavras que eu não sei no Anki para fazer repetição espaçada. Uma coisa interessante que eu acho legal comentar com vocês, que eu faço também na Netflix, é o seguinte: vamos supor que eu vou assistir um episódio de uma série em inglês, como eu assisto em inglês, com áudio em inglês, não coloco nem legenda em inglês. O que eu faço? Às vezes, para não ficar tão perdido, você já percebeu que na Netflix, eu não tô sendo patrocinado por ela, não tô querendo que você escolha ela, mas estou dando um exemplo do programa que eu uso, tá? Antes de você entrar no episódio, tem um resumo do episódio embaixo, em português. O que eu faço? Eu leio o resumo só para dar uma olhada e ficar ciente do contexto. É um resuminho rápido, uma síntese do que vai acontecer. Eu fico assim, então já vai acontecer algo mais ou menos assim. Não sei o que é, mas isso aí, como eu já sei o contexto, eu já consigo pegar as outras coisas, mesmo sendo tudo em inglês, beleza? Então, essa é uma dica que eu te dou também para fazer caso você use a Netflix. Então, é isso, mas você não é obrigado a usar Netflix, beleza? Mais uma coisa, para os estudantes que têm um vocabulário mais limitado, entendeu? O que você pode fazer é o seguinte: você pode combinar essas técnicas com outras técnicas que tem na playlist aqui em cima, como eu já falei, do canal, para você aprimorar o seu estudo. Você não precisa fazer simplesmente uma ou outra, você pode misturar várias coisas, como eu fiz na minha rotina de estudos, eu já compartilhei com vocês. Eu vou deixar o link do site onde você consegue baixar as legendas aqui embaixo, onde eu baixo as legendas, você consegue baixar de qualquer série, em qualquer idioma, beleza? E você também pode usar a plataforma do TED Talk, que é uma coisa que eu acho incrível, eu não poderia deixar de falar, porque lá você tem várias palestras, ao invés de séries, né? Não são séries, mas são palestras com vídeos que tem legendas em vários idiomas. Então você consegue ver qualquer tipo de conteúdo do seu interesse, com vários idiomas, beleza? Agora, mais uma coisa, eu vou te dar estratégias adicionais aqui agora. Primeira estratégia, cara, de estudo: anotação. Você pode anotar alguns termos desconhecidos, sabe? Mas sem parar para anotar absolutamente tudo. É o que eu faço, cara. O que eu faço? Tipo, tem um termo, às vezes, você precisa anotar o termo que você vê que é mais frequente no episódio que você não sabe. Às vezes, você precisa conseguir discernir os momentos em que o contexto é simplesmente suficiente para você fazer a interpretação e entender o que está sendo dito. E às vezes você precisa interpretar quando a palavra é necessária para gerar a compreensão ou gerar a incompreensão total do diálogo, entendeu? Isso ajuda na fixação do conteúdo, entendeu? Então você pode pegar, por exemplo, como que eu faço. Às vezes eu tô vendo uma série e eu tô vendo que, tipo assim, nossa, tem uma palavra que aparece muito, mas eu não tô conseguindo entender o contexto, porque essa palavra é uma palavra crucial, é algum verbo ou alguma coisa, sei lá, um substantivo ou alguma coisa que você precisa saber. Aí eu, abro o tradutor, eu dou uma pausa, abro o tradutor, dou uma olhada rápida e volto a assistir, porque aí eu já sei como essa palavra é muito usada e ela vai ser repetida, eu vou acabar fixando e aprendendo ela por meio da própria série, do próprio episódio, entendeu? Só que às vezes tem palavras que você não precisa, tem palavras que eu não sei, mas que pelo contexto eu consigo entender, porque ela não é uma palavra crucial. Então isso que você tem que aprender a discernir, beleza? A segunda dica é entender o contexto. O ideal é você sempre ler as frases como um todo, sabe? E buscar sempre entender o contexto e as expressões faciais que as pessoas usam nos episódios. Não simplesmente foque nas palavras de maneira individual, até porque muitas palavras individualmente não fazem sentido, não fazem o menor sentido quando são usadas separadas, diferente quando elas são analisadas dentro de uma frase que ela tem um sentido, pode ter diversos sentidos diferentes, entendeu? Então, faça isso. Nunca aprenda por palavras isoladas, mas sim por frases, beleza? Terceira coisa, resumos e resenhas. Crie resumos
e resenhas de cada episódio, seja antes de quando você lê ou depois que você viu o episódio, para você praticar tanto a escrita quanto o idioma e fixar determinadas coisas, entendeu? Então faça essas anotações, se possível, utilizando o próprio idioma, como eu faço, às vezes eu estou assistindo uma palestra TED Talks, porque você está praticando o output e isso é importante para o seu desenvolvimento mais rápido, beleza? Mas caso você esteja, tipo assim, Darley, eu estou no estágio básico, então você pode usar o português, mas aos poucos tenta fazer essa transição para usar o próprio idioma à medida que seu vocabulário for aumentando seu conhecimento no idioma, ok? Quarta dica e última dica é manutenção. Esse é o grande desafio para a maioria das pessoas que precisam fixar o conteúdo na memória de longo prazo, que é você conseguir fixar aquilo que você já aprendeu, entendeu? Aqui, como é que você vai fazer para você fazer essa manutenção? O segredo é fazer revisão, simplesmente simples. Você vai fazer revisão das suas anotações, das palavras e frases que são vistas nas séries. Eu recomendo você usar o Anki, recomendo muito fortemente, que o Anki você faz repetições passadas, mas você também pode revisar por meio de assistir o episódio novamente. Você já estudou aquele episódio, já estudou a legenda, mas se quer revisar, você assiste o episódio, mas somente com áudio em inglês. Porque você já tem uma familiaridade com o conteúdo, você não pode usar legenda em português ou legenda em inglês, assiste só o áudio só para você manter essa familiaridade com o que já foi estudado, beleza? Então essa é mais uma dica que eu te dou aqui, tente manter essa rotina de estudo diária, que é o mais importante, como eu já falei, é estudar e ter contato com o idioma todo dia. Se você fizer isso, você vai evoluir, vai crescer e as coisas vão começar a dar certo, beleza? Tamo junto, falou, falou, falou.